Salve, salve, adeptos da Umbanda! Eu sou Rafael Alves, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada, terreiro situado aqui em Santana, na Zona Norte, em São Paulo. E no tema de hoje nós vamos falar sobre Exu Mirim. Nas mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê, valei-me meu pai a totô, baluaê, o baluaê. Se você é novo neste canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Tique o sininho se você estiver vendo pelo celular para receber sempre nossas notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Já deixe o seu joinha aí, porque o tema de hoje é um tema muito legal, mas muito polêmico ao mesmo tempo, porque nós vamos falar sobre Exu Mirim. Não temos escritos abundantes à nossa disposição que nos ensine sobre o orixá Exu Mirim ou a entidade Exu Mirim, que fundamente esse mistério. Por conta dessa falta de textos, as suas manifestações religiosas nesse primeiro século de existência de Umbanda deixou Exu Mirim à própria sorte. Ou seja, há vagos comentários sobre seus manifestadores que pouco ou nada esclarecem sobre os Exus Mirins. Sobre o que eles vieram fazer, como funciona essa falange. Tanto que muitas pessoas o descrevem como espíritos de moleques de rua. Foram tantas coisas que disseram sobre o Exu Mirim que é melhor até esquecê-los. E a ideia deste vídeo é que possamos esclarecer realmente quem é Exu Mirim, o que é Exu Mirim. Antes que ele seja jogado de lado, nós precisamos fundamentar quem é Exu Mirim. Devemos entender de fato quem é Exu Mirim aqui na nossa Umbanda. Nas lendas da criação, Exu Mirim assumiu uma função de grande importância para nós, que antes era pouco desconhecido por nós. A função era de fazer regredir todos os espíritos que atentam contra os princípios da vida e contra a paz e harmonia dos seres. A importância é que sem Exu Mirim nada pode ser feito na criação, sem que ele concorde com isso. Como Exu dizia-se, sem Exu não se faz nada. Já com Exu Mirim, nós dissemos, sem Exu Mirim, sem ele, nem fazer nada é possível. Vamos por partes. Vamos entender a sua importância e fundamentá-lo. Vamos tentar desmistificar a sua presença na Umbanda. Primeiro, cada orixá é um dos estágios da criação. Um é a fé, o outro é a lei, o outro é amor e assim por diante, independente de suas interpretações religiosas. Por serem estados, eles são indispensáveis, são insubstituíveis e são imprescindíveis à harmonia do equilíbrio do todo. O estado da matéria, considerado frio, só é possível por causa da existência do estado quente. E ambos, na escala Celsius, indica os dois estados das temperaturas. Sem um, não seria possível dizer se o outro existe. Sem estar frio, não podemos saber se está quente, se é doce ou se é amargo, se é bom ou é ruim, ou assim por diante. Muitos são os estados da criação, e cada um é regido por um orixá, e é guardado e mantido por todos os outros. Pois, se um desaparecer, ou seja, se um se recolher em Deus, tal como uma escada, ficará faltando um degrau. E tal como numa escala de valores, estará faltando um grau que separa do seu interior do seu posterior. Quando a Umbanda iniciou-se aqui no plano material, logo surgiu uma linha espiritual ocupada por espíritos infantis, amáveis, bonzinhos, humildes, respeitosos e que chamavam todos e todas de titios e titias ao se dirigirem a pessoas ou aos orixás e guias espirituais. Mas logo começaram a baixar os espíritos infantis briguentos, encrenqueiros, mal educados, intrometidos,
chulos e que dirigiam-se às pessoas com desrespeitos. E quando eles eram chamados, por como eles se chamavam? De Exus Mirins, os Exus infantis da Umbanda, que é uma equivalência, Exu infantil, ou seja, um herê da esquerda, como no candomblé de raiz nigeriana. Exu Mirim assumiu esse arquétipo que foi construído por ele, o de menino mau. E tudo ficou por aí, com ninguém se questionando sobre tão controverso era essa entidade incorporadora nos seus médiuns. Pois eles diziam que todo médium tem à sua esquerda um Exu Mirim, além de um Exu e uma pombagira. De meninos mal educados, como tudo que começa mal, tende a piorar. Eis que as incorporações de Exus Mirins começaram a ser proibidas dentro do centro de Umbanda, devido à vazão de desvios íntimos dos médiuns que eles extravasavam quando incorporavam em seus médiuns. Para piorar, muitos médiuns começaram a incorporar várias vezes esse tipo de arquétipo e os Exus Mirins começaram a deixar de incorporar dentro dos terreiros de Umbanda. Mas por quê? Por que tudo isso começou a acontecer? Realmente, os Exus Mirins são assim espíritos de moleques de rua? Volto a dizer, o que aconteceu é falta de preparo do médium. O médium interpretava aquilo desta maneira, fazendo com que o seu lado interior, assim como o Exu faz, revelando nossas sombras para fora e colocando para fora aquilo que existe dentro de nós, os Exus Mirim faziam o mesmo. Eles não são espíritos de crianças rebeldes ou crianças que foram crianças de rua e desencarnaram, fazendo com que seus médiuns incorporassem estes e assim dentro de um terreiro de Umbanda acontecesse dessa forma. Isso não existe, irmãos. Isso é o que o médium faz. É a visão que o médium criou, que veio lá de trás. Exus Mirins são espíritos infantis e encantados que veio de uma outra dimensão, de uma dimensão dos orixás, de uma dimensão da criação, que nada tem a ver com a dimensão humana, que nada corresponde com essa visão de espíritos de crianças de rua que traz e se manifesta dentro de um terreiro. Enquanto existir na Umbanda médiuns despreparados que acreditam que espíritos que manifestam na Umbanda são espíritos despreparados, são espíritos que precisam ser doutrinados, são espíritos que são desequilibrados, as falanges, os guias que se irão se manifestar dentro desta casa serão desta maneira. Porque isso é o médium, não é o guia. Consegue entender? Porque aonde já se viu um espírito de luz, um espírito que serve a Deus, a lei maior, a justiça divina, aos pais e mães orixás, virem em terra para fazer o bem e não praticar o bem? Isso não faz sentido algum. Nenhum espírito vem despreparado. Nenhum espírito vem precisando ser doutrinado. Quem somos nós? Encarnados com falhas para ensinar algo para um espírito de luz, para um espírito que trabalha dentro da lei divina e transformar algo que é tão lindo na criação em algo tão ruim aqui dentro de um terreiro? Qual sentido existe nisso? Devemos entender, de fato, quem são os espíritos que trabalham com nós. E para entendermos isso, precisamos nos entender primeiro. Nosso mestre Rubens Saraceni trouxe um livro para nós,
explicando um pouco mais sobre os Exus Mirins. E eu vou falar para vocês algumas definições que ele deixou lá. Exus Mirins não são espíritos humanos em hipótese alguma. Exus Mirins são seres encantados da natureza, provenientes da 7ª dimensão à esquerda de quem nós vivemos. A irreverência e a má educação comportamental não é típico deles, na dimensão onde eles vivem. São naturalmente irrequietos e curiosos, mas nunca intrometidos ou desrespeitosos. Por um processo osmótico espiritual, refletem o inconsciente de seus médiuns, tal como acontece com Exu e Pombagira. Logo, eles são nossos refletores naturais. Eles gostam de beber as bebidas mais agradáveis ao paladar dos seus médiuns, sejam elas alcoólicas ou não. Eles apreciam frutas ácidas e doces duros, como rapadura, pé de moleque, quebra-queixo, cocada e algumas balas ardidas. Se trabalhados dentro da Umbanda constantemente, eles prestam trabalhos inestimáveis de auxílio aos frequentadores aos centros de Umbanda. Prestem bem atenção nisso, meus irmãos. Exu Mirim é puro. É puro. E por esse motivo, ele sabe desfazer tudo que é mal dentro de um trabalho espiritual. Não aprovam ser invocados e oferendados em trabalhos de demandas e magias negativas contra outras pessoas. Toda vez que seus médiuns os ativarem para prejudicar os seus desafetos, seus Exu Mirins se enfraquecem automaticamente. Já aconteceram inúmeros casos de médiuns que ficaram sem os seus verdadeiros Exus Mirins porque ousaram tanto contra seus desafetos que eles ficaram tão fracos que foram aprisionados e que umbas oportunistas tomaram seus lugares junto aos seus médiuns, passando daí em diante a criar problemas para suas vítimas e ainda acreditavam que estavam incorporados com seus verdadeiros Exus Mirins. Consegue entender o que acontece aqui? Consegue entender o que acontece em muitas casas de Umbanda? Que acham que estão incorporando Exu Mirim? Que acham que Exu Mirim faz o mal? Que acham que Exu Mirim fala palavrão? Que desrespeita o próximo? Eles raramente pedem seus assentamentos ou firmezas permanentes e preferem ser oferendados periodicamente na natureza, tal como crianças da direita. E por fim, se bem trabalhados e colocados a serviço dos frequentadores dos centros umbandistas, realizam um trabalho caritativo único e insubstituível. Eu espero que com esse vídeo, meus irmãos, fique claro quem são os Exus Mirins. Que fique claro que eles são trabalhadores da luz, trabalhadores de Deus, trabalhadores da Umbanda, porque se manifestam dentro da religião de Umbanda, eles se manifestam para a prática da caridade, porque foi isso o que o Caboclo das 7 Encruzilhadas veio nos dizer. Porque a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Eu peço a ajuda de vocês, meus irmãos, para levar esse vídeo para muitas outras pessoas, para que eles possam desmistificar o que foi criado por essa entidade maravilhosa, por esse guia maravilhoso que são os Exus Mirins. Que fique claro aqui que nós somos agentes de Deus, manifestadores do astral para o bem. Apenas isso. A Umbanda é luz, a Umbanda é amor. Espero vocês num próximo vídeo.